Olá pessoal, tudo bem? Frente a esses acontecimentos aí, na qual as pessoas têm que se afastar do convívio, né? E as aulas presenciais estão suspensas, então cada professor ficou responsável por estratégias a respeito de como iria continuar o semestre, né? Uma vez que o calendário acadêmico até o momento está mantido pela reitoria. E esse calendário, como ele prossegue, nós devemos prosseguir também com o conteúdo, mesmo que algumas disciplinas, que é o caso da turma da dança, não tenha feito a primeira prova, né? Essa primeira prova ela vai ser realizada no nosso primeiro encontro após essa paralisação, quando houver essa paralisação, né? Quando eu falo paralisação, são paralisações de aulas presenciais. Então, nós vamos dar continuidade à matéria, tá? Eu tenho pouca experiência nesse tipo de organização de aula, então já peço desculpas aí se ocorreu alguma coisa ruim, mas eu vou tentar fazer aqui o melhor possível com alguns softwares que eu tenho para fazer a aula de vocês e explicar algo sobre a disciplina daqui de casa, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a gente vai começar a disciplina com a parte que fala do membro superior, né? Então, basicamente, nós temos aqui, vamos falar de toda a parte do membro superior, começando com a cintura escapular, depois vamos para o cotovelo, punho e dedo. Então a gente começa sempre nessa mesma sequência, tá? Uma coisa importante é que a gente vai ver sobre o complexo aqui do ombro. Vamos ver principalmente o que? As estruturas e as funções. Vamos ver as especificidades de cada articulação e estrutura. Algumas considerações musculares. Algumas coisas específicas dessa função, musculares e articulares, e algumas lesões mais comuns que a gente tem nessas articulações, tá? Isso já é um plus a mais na disciplina de cinesiologia. Eu foco bastante nessa questão da lesão, porque é um campo importante também para a nossa área de atuação, né? Tanto na educação física quanto para a dança, uma vez que essa aula ela também vai para as duas turmas, né? Então é aula de cinesiologia sobre o membro superior, tanto para a educação física quanto para a turma de licenciatura e bacharelado em dança do IFRA, tá? Bom, a partir disso a gente começa a identificar algumas estruturas que compõem a cintura escapular. Basicamente nós temos 3 ossos que vão compor aqui a cintura escapular. Eu vou fazer o seguinte, vou ligar aqui o meu laser. Deixa eu ver se fica mais fácil aqui. Exibição, configuração, seta. Não consegui não. Depois eu vou ver isso aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então nós temos aqui, ó, o húmero, que é o osso do braço, a escápula, né? E a clavícula. Esses 3 ossos, eles formam o arcabouço que a gente chama o complexo da cintura escapular, tá? Então, basicamente, nós vamos ter desses músculos, desses ossos aqui que compõem a articulação da escápula, do húmero e da clavícula, nós temos 5 articulações que vão estar devidamente separadas aí, e a gente vai ver bem direitinho. Algumas são mais móveis, outras são menos móveis, tá? É o caso aqui, por exemplo, a glenohumeral, que é exatamente essa articulação entre a cavidade glenoide da escápula e o húmero, é uma articulação móvel, uma articulação triaxial, que faz movimentos nos 3 eixos. Lembram lá dos 3 eixos, né? Então,
Temos mais outras articulações que são a esternoclavicular, que é essa aqui, que liga o externo e a clavícula. Temos ainda a acromioclavicular, que liga a clavícula ao processo da escápula chamado acrômio, que a gente vai ver daqui a pouco. E a coráceo-clavicular, que é são duas articulações entre o processo coracoide e a clavícula. E ainda uma outra articulação que basicamente é a deslize, que é entre a escápula e o tórax, né? Uma vez que quando a gente movimenta o ombro para cima, para baixo, em elevação e depressão, quando a gente faz protração e retração, a parte interna da escápula ela desliza pelo tórax. Isso caracteriza-se também como uma articulação que é chamada de escápula torácica. Falando dos ligamentos, nós temos aqui uns ligamentos que a gente já consegue observar aqui, tá? Da parte da frente, a gente já consegue observar direitinho, né? Então, é uma articulação que é dotada de movimento, é a articulação que é mais dotada de movimento no corpo, que é a articulação glenumeral, tá? Quando a gente observa a cavidade glenumeral, essa cavidade aqui a gente observa que ela é muito rasa, né? Então o húmero tem uma liberdade muito grande de se mover por conta dessa parte entre a escápula e o húmero. Existe uma área que é muito pequena, que essa área depois a gente vai ver que ela é ocupada lateralmente pelo lábio da glenoide, para ver se mantém uma pequena estabilidade, aumenta a superfície de contato. E aí a gente vai ver que essa articulação aqui ela é mais dotada de movimento, logo, por ser mais dotada de movimento, tem uma coisa ruim, que ela também se lesiona com certa facilidade, né? A clavícula, o húmero e a escápula formam exatamente todo esse arcabouço ósseo chamado cintura escapular. O húmero se articula com a glenoide, a clavícula vai se articular com o acrômio da escápula, tá? E a própria parte da escápula, que é aqui o processo coracoide, vai também se articular com a clavícula. E a escápula, como eu já falei, vai se articular com o tórax, né? Então, ela é a mais móvel do corpo humano, né? É formada por 3 ossos, tá? E observe o seguinte, que a gente vai ver mais na frente que alguns movimentos do braço, que são movimentos do húmero em relação à escápula, eles apresentam uma certa limitação. O movimento da escápula é que auxilia nessa amplitude de movimento, tanto para flexão, extensão, adução, rotação interna, rotação externa. A gente consegue ter uma combinação de movimentos, que são movimentos do húmero em relação à escápula e movimentos da escápula em relação ao tronco. Então são duas coisas diferentes que a gente vai entender e didaticamente nós vamos separar isso por partes, ok? Então, a gente tem aqui uma ressonância magnética, né? A gente consegue visualizar algumas coisas importantes aqui. Então, primeira coisa, a gente tem o músculo supraespinhal, que está aqui, né? Supraespinhal. Temos aqui o subescapular. Então, se eu consigo visualizar o subescapular aqui, tá? Significa que essa aqui é a parte anterior. Eu estou tendo uma imagem anterior e esse ombro aqui, basicamente, é o ombro esquerdo. Então eu tenho aqui, ó, o acrômio, que é a pontazinha da escápula que a gente observa aqui, que a gente vai ver no próximo slide, essa pontazinha que a gente observa, tá? Por baixo vai passar o tendão do supraespinhal, por aqui, tá? Vamos ver aqui também o lábio da glenoide, que é essa estrutura aqui que está facilitando o movimento por aumentar a superfície de contato. Se vocês observarem, daqui para cá eu tenho um tamanho muito pequeno da glenoide, né? Em compensação,
A cabeça do húmero ela é muito grande, então eu preciso aumentar essa superfície com a glenoide. Aqui nós temos o subescapular, que eu já falei, aqui temos o deltoide e aqui nós temos o redondo maior. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como as coisas são muito próximas e estão bem organizadas para realizar um movimento. Quando a gente vai olhar aqui, a gente observa o principal, o acrômio, né? Que está exatamente nessa pontinha aqui, ó, né? Então olha aqui o acrômio, nessa pontinha aqui, né? O tubérculo maior do húmero, né? Temos o tubérculo menor do húmero que fica anteriormente, nós temos a cabeça do húmero que é toda essa área aqui, né? Nós temos ainda a margem da cavidade glenoidal, que está bem próximo ao processo coracoide. O processo coracoide ele é importante porque tem 3 músculos saindo dele, que a gente vai falar mais na frente, tá? E temos também essa extremidade medial da clavícula, né, que aqui se articula com o manúbrio do externo. Esse ponto aqui, basicamente, é o único ponto ósseo que está ligando todo o membro superior ao tronco. Né? Todo o movimento que é realizado é feito com o ombro, né, todo o arcabouço da escápula, ele desliza para cima, para baixo, para frente, para trás e rota superiormente e rota inferiormente. Né? Aqui nós temos ainda algumas definições, né, do húmero, né? O húmero já aparece aqui. A gente não vai falar da parte distal ainda do húmero, porque a gente vai deixar para falar da parte distal do húmero apenas quando formos falar sobre movimentos e músculos que atravessam também o cotovelo, tá? Aqui a gente só precisa nomear algumas coisas: o processo coracoide, que eu já falei, a tuberosidade infraglenoide, que a gente tem uma tuberosidade abaixo da glenoide, aqui mais ou menos entre por trás do processo coracoide nós temos a tuberosidade supraglenoide, que é, na realidade, a supraglenoide e a infraglenoide são as origens da cabeça longa do bíceps e da cabeça longa do tríceps, respectivamente. Tá? Temos aqui uma fossa, né, que é a fossa subescapular, onde fica o músculo, dá o nome ao músculo. Tá? No próximo slide nós vamos ver uma perspectiva posterior, né? Uma perspectiva posterior. Então a gente vai ver aqui basicamente o ângulo superior da escápula, que a gente consegue palpar aqui acima, tá? O acrômio. Além do acrômio, nós temos a espinha da escápula, que é essa espinha inteira que vem da parte medial até chegar nesse ponto que é chamado de acrômio. Lembrando que apenas esse ponto é chamado de acrômio. Tá? Vemos também aqui o ângulo inferior da escápula. Vemos a fossa supraespinhal, que é onde sai o supraespinhal. Temos aqui também uma fossa infraespinhal, que é onde sai o músculo infraespinhal. Então, alguns acidentes ósseos da própria escápula dão nome, basicamente, aos músculos que vão movê-la. Tá? Falando agora um pouco sobre alguns ligamentos. Né? Vamos partir do princípio que é o seguinte: nós temos a clavícula, que é o único ponto ósseo que está ligando todo o membro superior ao tronco. Tá? Então, no final da clavícula, eu vou encontrar o acrômio. Então, eles vão articular entre si. Então, eu vou ter a clavícula e o acrômio fazendo uma articulação acrômio-clavicular, que está aqui. Certo? No entanto, eu teria uma instabilidade muito grande se eu tivesse apenas isso para segurar a clavícula ao acrômio, à escápula. Logo, o que acontece? Eu tenho mais 2 ligamentos, que é o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, que vão do processo coracoide para a clavícula também. Então eu já garanto um pouco essa estabilidade maior. E um outro ligamento também, que é o ligamento coracoacromial, né, que sai do processo coracoide para o acrômio. Então, esses ligamentos aqui, né, esses 4 ligamentos aqui,
basicamente são que dão a capacidade de posicionamento da clavícula em relação à escápula, tá? Então nós temos aqui ainda a cápsula articular, né? Alguns músculos que vão atravessar por dentro da cápsula articular, que é o caso aqui do tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Então essa configuração de ligamentos faz com que haja uma maior estabilidade entre esses ossos, né? Então são ligamentos, eles vão ligar basicamente ossos em ossos. Então, esses ligamentos de uma certa forma podem romper, tá? Isso não é muito difícil. Estou só organizando aqui para um pouquinho aqui, que eu estou perdendo minha iluminação para cá. É assim mesmo, vamos lá. Esses ligamentos, basicamente, eles não... dificilmente eles lesionam, né? Mas eles também precisam dar uma certa estabilidade, porque o ombro em si, ele tem uma capacidade de se movimentar durante uma amplitude muito grande de movimento. Então, alguns desses ligamentos podem vir a apresentar uma certa insuficiência, uma incapacidade de sustentar a ligação entre esses ossos e transformar o ombro, essa articulação do ombro um pouco mais instável, né? Que a gente tem um problema seríssimo aqui, que a cabeça do ombro saiu da cavidade glenoide, né? Era para ele estar aqui, exatamente aqui nesse ponto, teve uma reduçãozinha aqui. Normalmente, para que isso aconteça, alguns ligamentos, alguns músculos têm que estar aí bastante comprometidos para permitir esse tipo de coisa também, né? Ok? Então, quando a gente olha aqui para a articulação da cavidade glenoide, nós olhamos basicamente o que? Nós temos aqui a fossa da glenoide, nós temos aqui o lábio da glenoide, que basicamente aumenta a superfície da cabeça do húmero. A gente observa aqui que a cabeça do húmero é bem maior, né, do que a fossa glenoide, tá? O tendão do bíceps passa por aqui por dentro, ó, obviamente, né? Então, essa cavidade glenoide ela só tem 40% da superfície e alguns ligamentos precisam passar por aí, principalmente nos tendões do bíceps, e por baixo nós temos também o tendão do tríceps. O tendão do tríceps não passa por dentro da cápsula articular, apenas o tendão da cabeça longa do bíceps, ok? Então, terminada essa parte sobre a articulação e alguns ligamentos que estão relacionados à articulação glenohumeral, nós vamos passar para alguns músculos que vão mover o húmero. O que a gente vai fazer? Didaticamente, nós vamos separar da seguinte forma, pessoal. Nós vamos separar músculos que vão da escápula para o húmero, músculos que vão do tronco para o húmero e depois músculos que vão do tronco para a escápula, que aí são músculos que vão mover a escápula, ok? Então, quando a gente olha essa representação aqui, nós conseguimos ver uma série de origens e inserções de vários músculos, né? Então, aconselho depois vocês utilizarem isso aqui como uma forma de lembrar de origem e inserção dos músculos, né? Que é a parte anterior, tá? Não vou me ater muito a isso aqui, porque a gente vai ver os músculos de forma mais detalhadas a seguir. Vista posterior, a gente sabe que aqui é posterior por causa da espinha da escápula, tá? A espinha da escápula, a gente observa que essa espinha da escápula ela está sempre posterior, tá sempre para o lado de trás, tá? Lá para trás. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção é que essa espinha da escápula aqui inteira, né, junto com a clavícula aqui, ó, que está em azul nessa parte aqui, a gente observa que dessa borda aqui para cima nós temos o músculo trapézio,
E dessa borda aqui inteira para baixo, nós temos o deltoide, que vai se inserir aqui. Ó. O deltoide vai sair toda essa área aqui lá na frente também e vai se inserir exatamente aqui no tubérculo aqui, que é do deltoide. Tá? Só uma curiosidade para vocês. Bom, começando com o primeiro músculo, tá? Que vai da escápula para o húmero, é o subescapular. O subescapular ele fica na fossa subescapular da escápula. Tá? Sua ação primária, sua ação prioritária é um movimento de rotação interna. Aqui nessa imagem a gente observa o seguinte: nós não temos nenhuma costela aqui, tá? Só temos aqui o externo, o osso externo, a clavícula e ele aqui por baixo, passando por baixo do processo coracoide, como está aqui. Ó. E aqui a gente tem uma animação mostrando esse movimento de rotação interna. Ok? Então, subescapular, o músculo que vai fazer rotação interna. O próximo músculo, eu estou indo um pouco mais rápido, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm a opção de voltar o vídeo e assistir novamente. Então eu vou um pouco mais rápido, para o tamanho do vídeo ser um pouco menor e a gente não ter tanto problema para pegar esses vídeos e mandar para o YouTube e poder compartilhar com vocês. Tá legal, pessoal? Então, músculo supraespinhal é um músculo muito pequeno, tá? Ele fica exatamente nessa parte aqui, a gente consegue palpá-lo aqui, principalmente quando a gente faz um pouco de abdução. A gente consegue palpá-lo, ele fica aqui um pouco posterior. Ele é importantíssimo porque ele age basicamente na abdução da escápula. A ação dele basicamente inicia o movimento de abdução do ombro. Tá? Apesar que nessa animação aqui, ela está mostrando que ele poderia auxiliar na rotação externa, mas didaticamente a gente vai colocar esse músculo apenas realizando abdução do braço. Tá? Tem uma grande diferença entre abdução do braço, certo? E uma rotação superior da escápula. Nós, por enquanto, estamos falando apenas de movimentos do braço, do húmero, ok? Então, a ação dele basicamente vai ser de abdução do braço. Tá errado se eu falar abdução do ombro? Não, não está errado. Em alguns lugares você encontra a definição como abdução do ombro ou flexão do cotovelo, extensão do cotovelo. Tá? Normalmente, o que seria mais adequado? Quando eu falo no termo de flexão, é a diminuição do ângulo entre dois segmentos. Certo? Então, se é um segmento que está diminuindo a distância entre um e outro, quem está diminuindo essa distância é um segmento sobre o outro. Então eu posso dizer que é a flexão do antebraço. Mas se eu disser que é a flexão do cotovelo, está errado? Não, também não está errado. Apenas lembrar que existem essas duas nomenclaturas dentro da cinesiologia e que às vezes você pode ficar um pouco confuso com algumas terminologias, ok? Voltando aqui para o infraespinhal, ele vai estar embaixo da espinha da escápula, tá? E vai para essa parte lateral, bem lateral, posteriormente do húmero. Né? Então, basicamente, ele vai fazer o quê? Uma movimentação do braço para trás. Lembre-se, eu estou falando de braço. E estou falando agora de rotação externa. Tá? Do húmero. Para que eu faça o movimento de todo esse arcabouço para trás em retração, eu faço o movimento da escápula indo para trás. Ok? Então, seguindo em frente aqui, nós vamos ter aqui um ponto para a gente observar principalmente onde é a inserção dele, que é no acrômio. Tá? Essa inserção dele, basicamente, é a mesma
do redondo menor, que é o músculo que a gente vai ver logo a seguir aqui, né? Essa luz aqui tá ruim para sair, mas vamos lá, a gente vai devagarzinho, depois eu fixo ela direitinho, tá? Falando nele aqui, nós temos o redondo menor, que é um músculo bem estreito também, que está abaixo do infraespinhal, tá? Então, é um músculo também que vai fazer um movimento de rotação interna. Lembre-se que esses músculos aqui são músculos que têm uma quantidade, um volume muito pequeno, são músculos muito pequenos. Voltando aqui, ó, nós temos aqui o infraespinhal e o redondo menor. Esses músculos são responsáveis pela rotação externa. Se vocês observarem, e é bom que observem, nós sempre vamos ter músculos duplicados. Então nós vamos ter sempre uma redundância de movimento. Nós vamos ter mais de um músculo que vai fazer flexão do húmero, nós vamos ter mais de um músculo que vão fazer abdução, mais de um músculo fazendo adução, mais de um músculo fazendo rotação externa e mais de um músculo fazendo rotação interna. Isso significa que nós temos redundância de músculos para que, se por acaso um desses músculos se romper ou tiver algum problema, nós não temos prejuízo, tanto prejuízo, para movimentar o nosso braço como a gente de fato necessita e precisa no nosso dia a dia, tá? Então, aqui nessa animação, ele está mostrando a fase excêntrica dele, né? Porque na realidade o movimento ele é de rotação externa, né? Tem um erro aqui nessa animação, né? A gente consegue perceber que ele está começando o movimento fazendo rotação interna, mas na realidade ele faria o contrário, que é rotação externa. Bom, a partir desses 4 músculos que nós vimos, que é subescapular, infraespinhal, supraespinhal, redondo menor, esses 4 músculos aqui, eles vão para uma área próximo à cabeça do húmero, e essa posição basicamente é o local onde convergem todos esses músculos, que a gente chama esse local de manguito rotador, né? Ou como tem aqui o rotator cuff, que é nada mais nada menos o local de inserção de todos esses 4 músculos. Basicamente a função em conjunto desses 4 músculos é de posicionar a cabeça da fossa glenoide, a cabeça do húmero na fossa glenoide, tá? Então esses músculos eles trazem o húmero para a fossa glenoide. Para vocês terem ideia, quando a gente vai lá ao supermercado e está levando alguma compra, a gente começa a sentir uma dor aqui no ombro. E a gente poderia pensar que essa dor que a gente sente é no músculo deltoide. Na realidade, quem está reclamando aí são os músculos do manguito rotador, porque eles tendem a posicionar sempre o húmero junto com a cavidade glenoide, tá? Então, nós temos aqui alguns movimentos, né, de amplitude para extensão e flexão, movimentos para abdução e adução, né? Movimentos aqui com abdução junto com rotação superior da escápula, que a gente vai falar já sobre isso, e também movimentos de adução horizontal e abdução horizontal, tá? Movimentos de rotação externa e rotação interna, aqui ele só flexionou o cotovelo para visualizarmos. Também temos aqui essa mesma amplitude, mais ou menos 140 graus, né? Tomando isso aqui como zero. Alguns movimentos da escápula, nós temos aqui a protração para frente e a retração para trás, né? Visto de cima. Aqui nós temos a elevação, né? E a rotação superior em basicamente 45 a 50 graus, ok? Uma novidade que vem
na disciplina esse semestre é a gente falar de alguns tipos de lesão, alguns tipos de problemas que são acometidos principalmente no ombro, né? Um dos principais que a gente tem, a gente chama de síndrome do impacto, né? Essa síndrome do impacto, ou você vai encontrar o shoulder impingement, né? Basicamente ocorre o que? Um esmagamento ou um determinado atrito desnecessário entre o acrômio, né, lá da escápula, e também o húmero, né? Então esse movimento, em vez de ser rotatório, com a força aqui de alguns músculos, principalmente deltoide, né, esse movimento passa a ser um movimento para cima e há exatamente um esmagamento, vamos colocar assim, entre o osso do húmero e a escápula. Essas estruturas mais afetadas basicamente é o tendão do supraespinhal, como a gente observou, o tendão do bíceps também, que passa por dentro da cápsula articular, a bulsa subacromial, né? E essa articulação fica bastante inflamada e reclama bastante sobre isso, né? Então, tem algumas coisas que podem agravar isso. Eu deixei o link aqui, eu achei um link interessante, de saúde e movimento, tá? Esse link ele mostra algumas evoluções sobre as estruturas e o que é que ocorre na síndrome do impacto. Eu aconselho que vocês deem uma olhada, tá? Eu vou deixar também esse link aqui na descrição do vídeo, então vocês dão uma olhada lá, que mostra basicamente toda a evolução da síndrome do impacto. Normalmente você pode encontrar algum aluno seu, alguma pessoa mais idosa também, com esse problema da síndrome do impacto, que por acaso eu também tenho no meu ombro esquerdo, tá? Então, normalmente, pessoal, o que é que ocorre? Não há uma causa direta que diz, olha, isso ocasionou a síndrome do impacto, né? Tem várias causas. Normalmente, uma lesão, um problema, ele não ocorre apenas por um único motivo, né? Mas algumas coisas podem ocorrer para que a pessoa venha a ter ou desenvolver a síndrome do impacto. Por exemplo, a artrose, né? A artrose, pacientes que já estão acometidos com alguma patologia, né, de desgaste das articulações, já são uma pessoa que pode desenvolver essa síndrome. Trauma, né? Impacto direto, você sofreu um trauma, sofreu uma pancada com o braço em abdução, caiu por cima do braço em abdução, teve um trauma, uma fratura, né? Então isso também pode levar. Em relação ao trabalho, quando a gente fala trabalho, é uma questão mais laboral, tá? O uso excessivo da articulação também costuma ocasionar a síndrome do impacto, né? É muito comum em pessoas que trabalham e em algumas funções que têm uma tarefa de movimentar o braço com amplitude muito próxima aos 90 graus, próxima a essa posição aqui de esmagamento, né? E muitas vezes aqueles movimentos que você eleva o braço e está suspendendo algum peso e movendo o braço para frente com rotação externa, rotação interna, né? E sustentando muita força entre essas estruturas, pode ser também um fator de risco que leve a isso. Por exemplo, um pintor, né, está lá fazendo a pintura, tem muito movimento de elevação também no ombro. O esporte também, como trabalho, a gente tem muita gente que basicamente arremessa, tá? Além de arremessar, faz movimentos repetitivos com o braço acima da cabeça, né?
Uma outra questão também é a própria anatomia do acrômio, né? O acrômio basicamente ele é um pouco mais liso. Alguns acrômios, né? A parte interna de alguns acrômios, eles apresentam uma posição parecendo uma garra. Ou seja, então essa parte de baixo aqui, você tem uma formação do acrômio fazendo tipo uma garra. Então quando o próprio húmero chega numa posição em que há uma abdução muito grande e você faz movimento de rotação, basicamente isso também leva a inflamações e dores também nessa parte voltada a esse tendão aí, que é uma das partes do tendão do manguito rotador, tá? Essa degeneração do manguito rotador, ela pode evoluir, tá? Ela pode evoluir e pode em alguns casos o próprio tendão do manguito rotador romper, ou até, além do manguito rotador romper, pode romper também a cabeça longa do bíceps, né? Nós conheço uma pessoa que teve exatamente a ruptura disso, né? Normalmente, quando você vai fazer algum exame, isso você pode fazer em algum aluno seu que reclame de dor na articulação do ombro, a gente faz esse tipo de diagnóstico, né? Que é exatamente uma dor subacromial, que vai ocorrer mais ou menos entre 60 e 120 graus, tá? Uma outra forma de fazer um teste, que eu não passei no teste, né? É você colocar o ombro aqui e tentar elevar. Eu não consigo elevar além daqui, né? Quando eu coloco o outro braço, eu consigo elevar ele mais ou menos até o rosto. Esse aqui eu não consigo, porque começa a haver um impedimento aqui com dor no ombro, ok? Aí você faz, poxa, mas e aí? O que a gente faz com isso se a gente encontra um aluno nosso que não tem, reclama dessa dor e não tem essa capacidade de realizar esses movimentos? Eu pesquisei rapidamente para ajudar vocês e coloquei aqui algumas coisas de um protocolo ao dia, um protocolo de reabilitação com síndrome do impacto, né? O impacto no ombro, no caso, né? Isso aí. Então, a gente tem alguns exercícios, né? Com a parte de retração da escápula, né? Movimentos para retração da escápula, movimentos de rotação externa, muito importante, tá? Essas rotações externas, elas são importantíssimas porque temos músculos que fazem rotação interna muito fortes. O peitoral maior faz rotação interna, o grande dorsal faz rotação interna também, tá? O subescapular faz rotação interna, que a gente já viu, e ainda tem o redondo maior fazendo também rotação interna. E temos apenas o infraespinhal e o redondo menor realizando rotação externa. Então nós temos dois músculos muito pequenos que normalmente vão fazer muito menos força do que os músculos que vão fazer a rotação interna. Então é preciso tomar muito cuidado e sempre que possível estar trabalhando a rotação externa. Sempre, 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 sempre. Ok? Normalmente ele mantém, isso é um trabalhozinho mais isométrico, né? Tem alguns movimentos que você pode fazer séries de 10 repetições, né? Você pode colocar isso no aquecimento, né? Você pode colocar isso também na volta à calma depois do treino ou do ensaio, no caso, tá? Você pode também fazer esse alongamento no peitoral. Você pode segurar a porta de forma lateral e ir à frente, né, para dar um alongamento também nesse músculo peitoral. É importante que isso ajuda bastante na questão da mobilidade e ajuda ao nosso aluno conviver um pouco melhor com essa dor, né? Eu bem sei que quando eu passo muito tempo sem fazer esses meus alongamentos para o ombro, eu normalmente amanheço com um pouquinho de dor e um pouco de incômodo. Eu coloquei também um link aí no YouTube, né, que são dois médicos comentando e falando sobre alguns exercícios para melhorar
essa síndrome do impacto, né? Então já tem algo aí para vocês pensarem, aprender a entender um pouco isso, que certamente isso vai ser matéria de discussão na próxima prova, ok? Pegando um pouco o gancho dessa coisa sobre manguito rotador e alguns exercícios que a gente vê hoje, né, em alguns tipos de treinos, né, com muitos exercícios ginásticos e tudo mais, né, a gente começa a observar isso e ver que normalmente o ombro ele tem apresentado bastante lesões, né? Quando a gente vai comparar as maiores lesões, a gente vê que o ombro apresenta uma quantidade muito grande de lesões, juntamente com as costas, né? Quando eu digo as costas, pode ser a parte superior, pode ser também a parte lombar e o joelho, né? Então eu tive o cuidado de procurar um artigo que falasse sobre o tamanho dos músculos do manguito rotador e a interpretação do formato da escápula em primatas. Em primatas, Túlio, exatamente. A gente observa aqui, ó, a nossa direita aqui do vídeo, a gente vê a escápula humana, tá? Com a fossa glenoide basicamente a 90 graus entre o ângulo inferior e o ângulo superior da escápula. E aqui a gente vê basicamente a escápula de um chimpanzé. Então a gente vê uma diferença aqui muito grande no formato do peito, né? Aqui do lado direito, aqui do lado direito da imagem, não do lado esquerdo da figura, né? Humano, e aqui de um símio, de um macaco, né? Então a gente observa aqui que aqui é vertical, no caso a glenoide é vertical, e aqui também, aqui nos macacos a gente tem um ângulo diferente. Esse ângulo diferente, ele age de certa forma facilitando esse movimento aqui de abdução e rotação superior, sem ter que estar utilizando esse esmagamento da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. Passando rapidamente aqui, a gente observa aqui que quando a gente vai comparar o tamanho do fêmur, que é o maior osso do corpo, com o do húmero nos humanos, a gente observa basicamente o quê? A gente observa que o tamanho do húmero em relação ao fêmur é muito pequeno. Já no gorila, por exemplo, o tamanho do fêmur, ele é o maior osso do corpo, mesmo assim, mas o húmero ele é muito maior em relação ao húmero humano. Por quê? Porque nos gorilas o movimento é um movimento basicamente o quê? Quadrúpede, né? Então nós precisamos usar o membro superior, no caso dos símios, eles utilizam o membro superior para deslocamento e o homem não, né? Então a gente tem exatamente essa grande diferença aqui. E se a gente olhar aqui, por exemplo, o gibão, o orangotango, e observarmos rapidamente aqui o tamanho do húmero, a gente observa que o húmero é muito grande em relação ao fêmur, né? Então essa que é a grande diferença, e isso, pessoal, mostra que anatomicamente nós não estamos tão preparados para executar alguns movimentos, estarmos pendurados como os macacos estão habituados a fazer e precisam fazer na sua natureza, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com algumas questões, principalmente no que diz respeito à articulação do ombro, tá? E em relação ao manguito rotador, tá? Por quê? Preciso só explicar mais alguma coisa aqui para vocês. No instante em que eu estou fazendo esse movimento aqui, apesar do manguito rotador ele ter a função de aproximar o húmero da fossa glenoide, logo ele vai ajudar bastante na adução do ombro, né? O que acontece? Quando eu realizo o movimento de abdução e eu estou aplicando uma carga para cima, o que é que vai acontecer? A minha cabeça da glenoide, ela vai tender basicamente ao quê?
quando eu vou subindo, ela vai tender a ir para baixo, ela tende a escorregar da fossa da glenoide. E nesse instante, quem não permite que ela escorregue para baixo são os músculos do manguito rotador, né? Então, mesmo em ações de abdução, em ações de adução, o manguito rotador tem um papel fundamental na estabilidade do ombro. Isso significa que, apesar do deltoide estar por fora e ser o alvo basicamente de quase todos os objetivos estéticos, né? Todo mundo quer deixar o deltoide bem forte, né? Nós não podemos de forma alguma negligenciar o fortalecimento dos músculos do manguito rotador, porque são eles que vão estabilizar o ombro para a gente realizar qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de exercício com os membros superiores, ok? Então, saindo mais do manguito rotador, né, nós vamos agora para outro músculo, né? Na realidade, aqui a gente está falando do redondo maior, aqui não é o redondo maior, aqui é o redondo menor, tá? Eu coloquei essa figura aqui, tá errada essa figura, tá? O redondo maior, ele vai atravessar o húmero e vai se posicionar com o húmero lá na frente. Eu depois vou ajustar essa imagem, eu copiei de outro ponto e coloquei aqui. Basicamente, o redondo maior vai fazer o quê? Ele vai fazer adução, e além de adução, ele vai fazer extensão, partindo da posição anatômica de referência, e também vai auxiliar na rotação interna do húmero. Outro músculo que a gente vai ver também aqui na parte anterior é o coraco braquial. Ele sai do processo coracoide e vai para a metade do braço, né? Outro músculo que vai sair daqui também, que a gente vai ver mais na frente, é a cabeça curta do bíceps. Também vai sair daqui do processo coracoide. E outro músculo também que vai sair do processo coracoide, vai para a costela, aqui é o peitoral menor. A gente vai chegar já nele, vamos falar daqui a pouco dele também, tá? Então, o processo coracoide e o braço aqui, então o nome dele vai ser coraco braquial. A sua função básica é de flexionar o braço, ok? Ele tem alguma ação também na adução, e quando a gente está em abdução, ele também ajuda na adução horizontal, ok? Vamos agora para o músculo deltoide. O músculo deltoide, anatomicamente, ele possui 3 feixes, tá? Possui 3 feixes. O feixe anterior, o feixe medial e o feixe posterior. Aqui, né? Anterior, medial e posterior. Aqui nessa figura, ele está mostrando o seguinte, que o deltoide anterior estaria fazendo uma rotação interna, mas o movimento primário do deltoide anterior é um movimento de flexão, tá? Todo deltoide, ele acaba por se inserir em um único local, tá? Que é na tuberosidade do deltoide, que fica aqui no húmero. Então, a parte anterior vai fazer flexão, rotação interna também. A face lateral vai fazer abdução e a posterior vai fazer extensão, tá? Um dos músculos mais complicados e mais complexos de todo o arcabouço superior, né? Toda a cintura escapular, ele é o músculo peitoral maior. O peitoral maior basicamente vai fazer o quê? Rotação interna e adução horizontal. É o músculo do abraço, né? Uma grande questão aí é que esse músculo, ele é um músculo chave. Por quê? Se eu posiciono o meu braço de forma diferente, ele pode ter ações diferentes também. Vamos dar um exemplo. Se eu parto de um movimento de flexão, o peitoral maior age fazendo extensão. Se eu parto de um movimento de extensão, o peitoral maior vai agir fazendo flexão,
pelo menos até a posição anatômica básica, tá? E realizo também, junto com o grande dorsal, o movimento de adução quando o braço está abduzido, ok? Então, pensem aí no que eu falei e entendam essa questão. Um outro colega dele é o grande dorsal. O grande dorsal vai estar inserido basicamente bem próximo ao redondo maior. Ele tem origem da T7 até a L5, então ele vem por toda a coluna. Tá? Em algumas pessoas existe uma inserção também aqui no ângulo inferior da escápula. Tá? Esse ângulo inferior da escápula, normalmente, ele auxiliaria na depressão da escápula, mas vamos deixar isso mais para frente. Esse músculo, basicamente, ele vai fazer adução, rotação interna e extensão do braço. Tá? Aqui a gente consegue observar a posição de alguns músculos, né, através da anatomia palpatória. E vamos agora falar sobre os músculos que vão mover a escápula, né? Aguinha. Os músculos que movem a escápula, basicamente, vão sair do tronco para a escápula. Esses músculos vão mover a escápula nos movimentos básicos que ela realiza, que são elevação, depressão, protração, retração, rotação superior e rotação inferior. Túlio, é errado eu falar protração e retração falando respectivamente entre abdução e adução da escápula? Não, não está errado. O problema é que você corre um risco de confundir o movimento da escápula com o movimento do braço. Por isso que eu prefiro falar de protração e retração, porque aí eu estou me referindo especificamente à escápula. Ok? Então, o primeiro músculo que a gente observa aqui é o romboide. O romboide ele tem basicamente um gap aqui, ou seja, um buraco aqui entre o outro, e tem o romboide menor e o romboide maior. Para fins didáticos, nós vamos utilizar esse músculo como se fosse apenas um romboides, ok? A ação dele, basicamente, ele faz elevação, ele ajuda na retração, né? E ajuda um pouquinho também na elevação. E também auxilia na rotação inferior da escápula, tá? E também pode ajudar na rotação superior da escápula. Então, um músculo bastante requisitado. Outro músculo que a gente tem é o elevador da escápula. Esse músculo, basicamente, ele vai sair dessa parte que é o ângulo superior da escápula e vai para os processos transversos das vértebras, chegando até o áxis, lá na coluna. Quando esses músculos, quando a escápula é segura por outros músculos, esse músculo, que é o elevador da escápula, vai auxiliar também no movimento de flexão lateral do pescoço, tá? Então ele vai, além de elevar a escápula, ele também pode mover o pescoço, dependendo de quem estiver fixo e de quem estiver se movendo. Um outro músculo que vai realizar outro movimento aqui, que é o peitoral maior. Lembre-se, desculpa, peitoral menor. Eu falei peitoral maior porque normalmente o peitoral maior ele vai sair da clavícula, vai sair de toda a clavícula, vai sair das costelas, tá? E vai sair do externo e vai para o braço. Então, esse músculo, o peitoral maior, ele vai mover o braço. O peitoral menor, ele não vai para o braço, ele vai mover apenas a escápula em relação
ao tronco. Quando a escápula estiver fixa por outros músculos, ele auxilia na inspiração forçada, como a gente vê aqui na animação. Mas também ele pode trazer essa parte da escápula para frente ou para baixo, fazendo protração e depressão. Ok? O músculo trapézio, né? Então nós temos as partes do trapézio, né? Alguns autores colocam o trapézio como fase trapézio ascendente e trapézio descendente, né? E outros colocam trapézio ascendente, trapézio descendente e trapézio medial. Basicamente nós vamos utilizar como nomenclatura ele ascendente, descendente e medial, fica mais fácil. Por quê? O ascendente vai ajudar em um determinado movimento, o descendente vai ajudar em outro movimento e o medial vai ajudar em outro movimento, certo? Então, um vai ajudar na rotação superior e elevação, outro vai ajudar na rotação inferior e depressão e outro vai ajudar na retração da escápula. Quem vai fazer a retração basicamente é o trapézio porção medial. Ele também pode auxiliar nos movimentos de extensão da cabeça, né? E também na rotação. Outro músculo para a gente ver é o serrátil anterior. O serrátil anterior ele sai de toda a borda da escápula, a borda interna da escápula, só que ele vem por dentro e vai se inserir na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona costela. Então, basicamente, ele vai trazer esse arcabouço todo da escápula para a frente, né? No finalzinho do movimento que você está lá no supino, você dá aquele movimento final. Basicamente, você está trabalhando com esse músculo que é o serrátil anterior, né? Nessa articulação escápulo-torácica a gente tem um esquemazinho, que esse esquema está lá no livro da Susan Hall, tá? Os músculos que vão fazer elevação, né? Músculos que vão fazer elevação, músculos que vão fazer retração, os músculos que vão fazer protração, os músculos que vão fazer depressão, rotação superior e rotação inferior, né? Aconselho vocês fazerem um esquemazinho desse, um desenho, para entender quem faz quem, né? Então, por anatomia palpatória, a gente consegue identificar alguns pontos, né? Como o trapézio, fibra superior, deltoide, fibra anterior, fibra média, fibra posterior do deltoide, bíceps, o trapézio, as fibras inferiores, as ascendentes, o latíssimo do dorso, que é o grande dorsal, o tríceps braquial, é a sua cabeça medial e a cabeça lateral, e a gente consegue achar basicamente esses músculos aí. Peço para vocês fazerem também esse exercício de encontrar, porque no nosso dia a dia nós não vamos ver as peças anatômicas e sim a pele das pessoas. Faltando dois músculos ainda para a gente observar, nós temos o tríceps, né? O tríceps braquial, 3 cabeças, né? Ele tem 3 cabeças, uma delas atravessa a articulação do ombro, né? Que é exatamente a cabeça longa do tríceps, tá? Temos a cabeça lateral, que sai no próprio húmero, e a cabeça medial também, que sai do húmero e vai para o olecrano aqui, né? Faz o movimento de extensão no cotovelo e no ombro. O tríceps vai ajudar na extensão e vai ajudar também na adução do movimento, ok? O bíceps braquial, né, é outro músculo que também cruza o ombro, tá? Assim como o tríceps.
No ombro ele tem duas cabeças, ele tem uma cabeça longa e uma cabeça curta. A cabeça longa vai sair por dentro da cápsula articular e vai até o rádio lá no antebraço. E a cabeça curta vai sair do processo coracoide e também vai se inserir lá no antebraço. Ok? Então, assim nós terminamos os músculos da cintura escapular. Temos aqui um esquemazinho do peitoral maior, fazendo protração, depressão e rotação inferior, serrátil fazendo protração e rotação superior, trapézio ascendente, trapézio transverso, trapézio ascendente, elevador da escápula, romboides, esses músculos que movem a escápula, e também os músculos que movem o húmero. Então, aconselho vocês a pegarem esse esqueminha aí e fazerem e depois conferir isso aqui. Certo, pessoal? Na próxima aula eu vou falar sobre o cotovelo, mas isso vai ficar para uma próxima aula para a gente não se alongar muito em relação aos conteúdos. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.